Imagine uma das mulheres mais poderosas da Europa medieval sendo mantida prisioneira por seus próprios filhos, trancada em uma torre por mais de uma década, privada de sua liberdade e de seu poder. Esta é a história extraordinária de Leonor da Aquitânia, uma rainha que desafiou as convenções de sua época e pagou um preço altíssimo por sua rebeldia. Hoje você vai descobrir como essa mulher extraordinária foi mantida em cativeiro e como seus leais cavaleiros arriscaram tudo para libertá-la de uma das prisões mais cruéis da história medieval. Se você está gostando desta história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos sobre os mistérios e segredos da história mundial. Leonor da Aquitânia nasceu por volta de 1122, numa época em que as mulheres tinham pouquíssimo poder político. Mas ela não era uma mulher comum. Aos 15 anos, herdou o Ducado da Aquitânia, tornando-se uma das pessoas mais ricas e influentes da Europa. Seu território se estendia do Loire aos Pirineus, uma região próspera que todos cobiçavam. Estas terras produziam vinho de qualidade excepcional, sal precioso e eram atravessadas por rotas comerciais lucrativas que conectavam o norte da Europa ao Mediterrâneo. O poder econômico da Aquitânia rivalizava com muitos reinos inteiros da época. Desde jovem, Leonor demonstrou uma inteligência política excepcional. Ela dominava várias línguas, incluindo latim, francês e occitano, e era conhecida por sua educação refinada. Diferente de outras mulheres nobres de sua época, que eram educadas apenas para serem esposas obedientes, Leonor foi preparada para governar. Seu avô, Guilherme IX da Aquitânia, havia sido um dos primeiros cruzados e um patrono das artes, e ela herdou tanto seu espírito aventureiro quanto seu amor pela cultura. Ela se casou primeiro com Luís VII da França quando tinha apenas 15 anos. Este casamento foi arranjado para unir a Aquitânia ao reino francês, criando um dos impérios mais poderosos da Europa. Mas desde o início, o relacionamento foi problemático. Luís era um homem profundamente religioso, quase monástico em seus hábitos, enquanto Leonor era vivaz, independente e amava a vida cortesã. Ela transformou a corte francesa, introduzindo a cultura trovadoresca da Aquitânia, com suas canções de amor cortês e suas festividades elegantes. O primeiro grande conflito entre o casal surgiu durante a Segunda Cruzada. Leonor insistiu em acompanhar o marido à Terra Santa, levando consigo 300 damas da nobreza. Este foi um escândalo na época, pois mulheres nobres simplesmente não participavam de cruzadas. Mas Leonor não apenas participou como desempenhou um papel ativo nas decisões militares e diplomáticas. Durante a cruzada, surgiram rumores de que ela havia tido um caso com seu tio, Raimundo de Antioquia, o que causou uma crise matrimonial profunda. Quando retornaram à França, o casamento estava praticamente destruído. Leonor havia dado 2 filhos a Luís, mas ambas eram meninas, Maria e Alice. Em uma época em que a sucessão masculina era crucial, isso era visto como um fracasso. Além disso, Leonor continuava a demonstrar uma independência que incomodava profundamente o marido e seus conselheiros. Ela mantinha sua própria corte, tomava decisões sem consultar Luís e continuava a promover a cultura trovadoresca que muitos consideravam imoral. Em 1152, após 15 anos de casamento, o casal obteve anulação. Oficialmente, o motivo foi consanguinidade, pois descobriram que eram parentes distantes, mas todos sabiam que os verdadeiros motivos eram políticos e pessoais. Leonor perdeu a guarda das filhas, que permaneceram na França, mas recuperou todos os seus territórios na Aquitânia. Aos 30 anos, ela era novamente uma das mulheres mais ricas e elegíveis da Europa. Apenas 8 semanas após a anulação, Leonor chocou toda a Europa ao se casar com Henrique Plantageneta, que era 11 anos mais jovem e ainda não era rei da Inglaterra. Este casamento foi uma jogada política brilhante de ambos os lados. Leonor ganhava um marido jovem, vigoroso e ambicioso, enquanto Henrique adquiria os vastos territórios da Aquitânia. Quando Henrique se tornou rei da Inglaterra em 1154, Leonor se transformou na rainha de um império que se estendia da Escócia aos Pirineus. Os primeiros anos do segundo casamento foram felizes e produtivos. Leonor e Henrique tiveram 8 filhos juntos, incluindo Henrique o Jovem, Matilde, Ricardo Coração de Leão, Godofredo, Leonor, Joana e João Sem Terra.
Leonor dividiu seu tempo entre a Inglaterra e seus domínios na Aquitânia, onde mantinha uma corte brilhante que atraía trovadores, poetas e intelectuais de toda a Europa. Ela era uma patrona generosa das artes e acreditada como uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento da literatura cortês medieval. Mas conforme os anos passavam, as tensões entre Leonor e Henrique começaram a crescer. O rei tinha um temperamento explosivo e tendências autoritárias que entravam em conflito com a natureza independente da rainha. Henrique também mantinha uma amante famosa, Rosalinda Clifford, conhecida como Rosa do Mundo, o que humilhava Leonor publicamente. Além disso, ele começou a centralizar o poder, diminuindo a autonomia que Leonor tinha tradicionalmente exercido na Aquitânia. A situação se deteriorou completamente quando Henrique decidiu dividir seus territórios entre os filhos ainda em vida, mas de uma forma que Leonor considerou injusta. Henrique o Jovem receberia a Inglaterra e a Normandia, Ricardo ficaria com a Aquitânia, e Godofredo teria a Bretanha. Mas Henrique II manteria o controle real sobre todos esses territórios, deixando os filhos como governantes apenas no nome. Para piorar, ele favorecia abertamente João, o filho mais novo, tentando dar-lhe territórios que já haviam sido prometidos aos irmãos mais velhos. Em 1173, esta tensão explodiu na chamada Revolta dos Filhos. Henrique o Jovem, apoiado por Ricardo e Godofredo, rebelou-se contra o pai, exigindo poder real sobre seus territórios. Leonor não apenas apoiou a rebelião como a organizou e financiou secretamente. Ela usou sua extensa rede de contatos na Aquitânia e na França para coordenar a revolta, enviando mensagens codificadas e mobilizando recursos. Para ela, esta era uma oportunidade de recuperar sua autonomia política e garantir que seus filhos recebessem o que lhes era devido por direito. A guerra civil que se seguiu foi brutal e dividiu a Europa em facções rivais. Luís VII da França apoiou os filhos rebeldes, assim como muitos nobres descontentes com o governo autoritário de Henrique II. As batalhas se espalharam por toda a França e a Inglaterra, com castelos sendo sitiados, cidades saqueadas e milhares de pessoas morrendo. Leonor coordenava as operações a partir da Aquitânia, usando sua experiência política e seus recursos financeiros para sustentar a campanha militar. Mas Henrique II era um militar experiente e um político astuto. Ele conseguiu dividir seus oponentes, oferecendo concessões a alguns enquanto atacava outros impiedosamente. Gradualmente, a coalizão rebelde começou a se fragmentar. O momento decisivo veio quando Henrique capturou Leonor enquanto ela tentava fugir para Paris disfarçada de homem. Segundo as crônicas da época, ela estava vestida com roupas masculinas e cavalgava com uma pequena escolta quando foi reconhecida por soldados leais a Henrique. A captura de Leonor foi um golpe devastador para a rebelião. Sem sua liderança e seus recursos, a revolta perdeu força rapidamente. Henrique o Jovem foi forçado a se render, assim como seus irmãos. Mas enquanto os filhos receberam perdão relativamente rápido, Leonor enfrentou uma punição muito mais severa. Henrique II não podia executá-la sem causar um escândalo internacional, mas podia fazer algo ainda pior, apagá-la politicamente da face da terra. Em dezembro de 1173, Leonor foi levada para a Inglaterra como prisioneira. Ela tinha 51 anos, uma idade considerável para a época, mas ainda estava cheia de energia e ambição política. Henrique a colocou sob prisão domiciliar rigorosa, transferindo-a regularmente entre vários castelos para evitar que ela estabelecesse contatos locais ou planejasse fugas. Os locais incluíam Salisbury, Winchester, Sarum e outros castelos fortificados no sul da Inglaterra. As condições de prisão de Leonor eram paradoxais. Em termos materiais, ela vivia confortavelmente, com aposentos dignos de uma rainha, servos para atendê-la e comida de qualidade. Henrique fazia questão de manter as aparências, não queria que fosse dito que maltratava a mãe de seus filhos. Mas, psicologicamente, a situação era torturante. Leonor estava completamente isolada do mundo político que havia sido sua vida, proibida de receber visitantes sem permissão expressa do rei, impedida de viajar e excluída de todas as decisões importantes do reino. O aspecto mais cruel da prisão era o isolamento de seus filhos. Leonor foi forçada a assistir de longe enquanto eles cresciam, se casavam, lutavam e morriam. Ela não pôde estar presente no casamento de Matilde com Henrique, o Leão, duque da Saxonia.
Não pôde consolar Ricardo quando ele enfrentou rebeliões em sua juventude na Aquitânia. Não pôde aconselhar Godofredo quando ele assumiu o controle da Bretanha. Para uma mãe que havia sido extremamente próxima de seus filhos, esta separação forçada era uma forma refinada de tortura. Mas Leonor da Aquitânia não era uma mulher que se deixava quebrar facilmente. Durante seus anos de prisão, ela manteve sua mente ativa lendo, escrevendo e planejando. Algumas fontes sugerem que ela começou a trabalhar em suas memórias durante este período, embora nenhum manuscrito tenha sobrevivido. Ela também manteve uma correspondência secreta limitada, usando códigos elaborados e mensageiros discretos para se comunicar com aliados leais na Aquitânia e em outros lugares. Entre seus apoiadores mais fiéis estava um grupo de cavaleiros e nobres da Aquitânia que nunca aceitaram sua prisão. Estes homens, liderados por figuras como Guilherme Marechal, Godofredo de Rancon e outros senhores leais, formaram uma rede clandestina dedicada a manter viva a memória de Leonor e a trabalhar por sua eventual libertação. Eles se comunicavam através de uma rede complexa de mensageiros que incluía mercadores, peregrinos, monges e trovadores que viajavam livremente pela Europa. Guilherme Marechal, em particular, tornou-se uma figura central nesta rede de resistência. Ele havia servido na corte de Leonor quando jovem e nunca esqueceu a impressão que ela causará nele. Marechal era considerado um dos melhores cavaleiros de sua geração, um homem de honra inquestionável que via na prisão de Leonor uma injustiça que manchava a reputação de todo o reino. Ele usou sua posição e influência para manter outros nobres leais à causa da rainha prisioneira. A rede de apoio a Leonor operava de forma extremamente cuidadosa. Qualquer pessoa pega conspirando a favor da rainha enfrentaria a ira terrível de Henrique II, que não hesitava em punir severamente aqueles que considerava traidores. Os apoiadores de Leonor desenvolveram códigos elaborados, usando referências trovadorescas e religiosas para disfarçar suas mensagens. Um poema sobre uma rosa aprisionada poderia na verdade ser um relatório sobre as condições de Leonor, enquanto uma canção sobre cavaleiros em busca do Graal poderia ser instruções para uma operação de resgate. Durante mais de 15 anos, esta rede operou nas sombras, mantendo viva a esperança de que Leonor um dia seria libertada. Eles forneciam informações sobre sua condição, tentavam melhorar suas circunstâncias quando possível e planejavam constantemente diferentes cenários para sua libertação. Alguns planos envolviam fugas dramáticas, outros apostavam em mudanças políticas que forçariam Henrique a libertar a esposa. Todos eram extremamente arriscados e a maioria nunca passou da fase de planejamento. A situação começou a mudar gradualmente conforme os filhos de Leonor amadureceram e começaram a exercer pressão própria sobre o pai. Ricardo, em particular, nunca perdoou Henrique pelo tratamento dado à mãe. Ele havia herdado não apenas a beleza e a inteligência de Leonor, mas também seu temperamento forte e sua recusa em aceitar injustiças. Conforme Ricardo consolidou seu poder na Aquitânia, ele começou a fazer demandas cada vez mais insistentes pela libertação da mãe. A morte de Henrique o Jovem em 1183 foi um momento crucial. O herdeiro aparente morreu de disenteria durante outra rebelião contra o pai, deixando Ricardo como o novo herdeiro do trono inglês. Esta tragédia abalou profundamente Henrique II, que percebeu que estava envelhecendo e precisava garantir uma sucessão tranquila. Ricardo deixou claro que sua cooperação dependia da libertação da mãe, uma demanda que ganhou força conforme ele se tornava mais poderoso militarmente. Simultaneamente, a Igreja começou a exercer pressão crescente sobre Henrique. Manter uma rainha cristã prisioneira por tanto tempo estava gerando críticas cada vez mais abertas do clero. O arcebispo de Canterbury e outros líderes religiosos começaram a sugerir discretamente que a libertação de Leonor seria vista com bons olhos pela Santa Sé. Alguns chegaram a insinuar que a prisão prolongada de Leonor poderia ser considerada um pecado grave que comprometeria a alma do rei. O rei Filipe Augusto da França também começou a usar a situação de Leonor como uma arma diplomática contra Henrique. Felipe, que havia sucedido Luís VII, era muito mais agressivo que seu predecessor e via na prisão de Leonor uma oportunidade de apresentar Henrique como um tirano cruel perante as outras cortes europeias. Ele começou a fazer declarações públicas sobre a injustiça da situação, ganhando apoio moral que fortalecia sua posição nas disputas territoriais com a Inglaterra. Em 1188, a pressão sobre Henrique atingiu um ponto crítico.
Ricardo havia se aliado abertamente com Filipe Augusto, criando uma coalizão militar formidável que ameaçava seriamente os territórios continentais de Henrique. A situação era estranhamente similar à revolta de 15 anos antes, mas desta vez Ricardo tinha muito mais poder e experiência. Além disso, a idade estava pesando sobre Henrique, que já não tinha energia de outrora para lidar com múltiplas crises simultâneas. Foi neste momento que os cavaleiros leais de Leonor decidiram executar seu plano mais audacioso. Coordenado secretamente com Ricardo e outros aliados, eles organizaram uma demonstração de força que foi cuidadosamente calibrada para não parecer uma rebelião aberta, mas que deixava claro que muitas pessoas ainda consideravam Leonor sua legítima senhora. Centenas de cavaleiros da Aquitânia começaram a convergir em direção às regiões onde ela estava prisioneira, oficialmente como peregrinos ou participantes em torneios, mas na realidade como uma demonstração de que ela ainda tinha apoio militar significativo. Guilherme Marechal desempenhou um papel crucial nesta operação. Usando sua reputação impecável e suas conexões em toda a nobreza inglesa e francesa, ele conseguiu mobilizar cavaleiros não apenas da Aquitânia, mas de toda a Europa Ocidental. Muitos destes homens haviam servido com Leonor durante suas campanhas anteriores ou haviam sido beneficiados por seu patronato das artes e da cultura. Eles vinham não apenas por lealdade pessoal, mas porque viam na libertação de Leonor um símbolo da restauração da justiça e da honra cavaleiresca. A demonstração foi um sucesso espetacular. Por onde passavam, os cavaleiros eram recebidos com entusiasmo pelas populações locais, que lembravam com carinho dos dias em que Leonor havia governado com sabedoria e generosidade. Trovadores compuseram canções sobre a campanha, transformando os cavaleiros em heróis românticos lutando pela libertação de sua senhora prisioneira. A propaganda foi tão eficaz que até mesmo alguns nobres ingleses começaram a questionar publicamente a sabedoria de manter Leonor prisioneira por tanto tempo. Henrique II percebeu que estava enfrentando não apenas uma crise militar, mas também uma derrota na guerra de opinião pública. A imagem de Leonor como uma mártir injustamente prisioneira estava ganhando força em toda a Europa, enquanto ele era retratado como um tirano cruel que mantinha a própria esposa em cativeiro. Esta mudança na percepção pública era especialmente perigosa porque minava sua autoridade moral e dava legitimidade aos seus oponentes políticos. O golpe final veio quando Ricardo formalizou sua aliança com Filipe Augusto e apresentou um ultimato ao pai. Se Leonor não fosse libertada imediatamente, Ricardo romperia definitivamente com Henrique e buscaria destituí-lo do trono inglês. Esta não era uma ameaça vazia. Ricardo controlava a Aquitânia, tinha o apoio do rei francês e contava com a simpatia de muitos nobres ingleses descontentes com o governo cada vez mais autoritário de Henrique. Em junho de 1189, após 16 anos de cativeiro, Henrique II finalmente cedeu. Ele enviou uma carta oficial ordenando a libertação imediata de Leonor, reconhecendo-a novamente como rainha e restaurando todos os seus direitos e propriedades. A notícia se espalhou rapidamente por toda a Europa, causando celebrações em muitos lugares e estabelecendo Leonor como um símbolo de resistência feminina contra a opressão masculina. A libertação de Leonor foi um evento extraordinário que marcou época. Quando as portas de sua prisão se abriram pela última vez, ela tinha 67 anos, uma idade muito avançada para os padrões medievais. Muitos esperavam encontrar uma mulher quebrada, derrotada pelos longos anos de isolamento e humilhação. Mas Leonor surpreendeu a todos, emergindo de seu cativeiro com a mesma dignidade real, a mesma inteligência penetrante e a mesma energia indomável que sempre a haviam caracterizado. Os primeiros a recebê-la foram exatamente aqueles cavaleiros leais que haviam trabalhado incansavelmente por sua libertação. O reencontro foi profundamente emocionante. Homens que haviam servido sua família por décadas finalmente podiam abraçar sua senhora novamente. Guilherme Marechal, conhecido por sua compostura férrea, foi visto chorando abertamente. Godofredo de Rancon e outros veteranos da corte de Leonor caíram de joelhos diante dela, prestando novamente juramentos de lealdade que haviam mantido em seus corações durante todos os anos de separação. Leonor não perdeu tempo lamentando os anos perdidos ou buscando vingança contra aqueles que a haviam mantido prisioneira. Imediatamente, ela retomou suas atividades políticas com uma energia que desmentiu sua idade avançada. Ela reassumiu o controle administrativo de seus territórios na Aquitânia, começou a receber embaixadores de várias cortes europeias e retomou seu papel como uma das principais figuras políticas do continente.
Era como se os 16 anos de prisão tivessem sido apenas uma pausa forçada em uma carreira que ainda tinha muito a oferecer. Quando Henrique II morreu apenas algumas semanas depois, em julho de 1189, Leonor estava perfeitamente posicionada para desempenhar um papel crucial na transição para o reinado de Ricardo. Ela se tornou uma das principais conselheiras do filho, usando sua vasta experiência política para ajudá-lo a consolidar seu poder e estabelecer sua autoridade. A ironia da situação não passou despercebida aos contemporâneos. A mulher que Henrique havia tentado apagar politicamente tornou-se uma das figuras mais influentes do novo reinado. Durante os anos que se seguiram, Leonor provou repetidamente que seu espírito não havia sido quebrado pelo longo cativeiro. Ela viajou extensivamente pela Europa, administrou territórios complexos, negociou tratados importantes e até mesmo partiu em missões diplomáticas perigosas. Quando Ricardo foi capturado durante a Terceira Cruzada, foi Leonor quem organizou a campanha para arrecadar o resgate astronômico exigido pelos sequestradores. Ela tinha então mais de 70 anos, mas ainda possuía a energia, a determinação e a habilidade política de uma mulher muito mais jovem. A história da libertação de Leonor da Aquitânia tornou-se lendária em sua própria época e continuou inspirando gerações posteriores. Ela representava a vitória da lealdade sobre o oportunismo, da justiça sobre a tirania, e da persistência sobre o desespero. Os cavaleiros que arriscaram tudo para libertá-la entraram para a história como exemplos do que significa servir a um ideal maior que si mesmo, mantendo a fé mesmo quando a situação parecia completamente sem esperança. Leonor morreu em 1204, aos 82 anos, uma idade impressionante para qualquer pessoa da época medieval. Ela havia sobrevivido a 2 maridos, vários filhos, décadas de intrigas políticas, 16 anos de prisão e ainda encontrou energia para desempenhar um papel ativo na política europeia até quase o fim de sua vida. Sua longevidade era vista como um sinal da aprovação divina, uma indicação de que sua causa havia sido justa e sua resistência recompensada pelos céus. O legado de Leonor transcendeu sua própria época e continua inspirando pessoas mais de 800 anos depois de sua morte. Ela simboliza a resistência feminina em um mundo dominado pelos homens, a importância da lealdade pessoal em meio às conveniências políticas, e o poder da determinação humana para superar mesmo as circunstâncias mais adversas. Sua história nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os poderosos parecem ter controle absoluto, sempre há espaço para a esperança e para a ação daqueles que se recusam a aceitar a injustiça. Os cavaleiros que libertaram Leonor também deixaram um legado duradouro. Eles demonstraram que os ideais cavalheirescos de honra, lealdade e proteção dos fracos não eram apenas conceitos abstratos, mas princípios pelos quais homens corajosos estavam dispostos a arriscar tudo. Sua dedicação à causa de Leonor durante 16 longos anos, mantendo viva a esperança quando a situação parecia impossível, estabeleceu um padrão de lealdade que inspirou inúmeras gerações de cavaleiros e nobres posteriores. Hoje, quando olhamos para trás para esta história extraordinária, podemos ver nela relevância para nossos próprios tempos. Em um mundo onde o poder frequentemente parece estar concentrado nas mãos de poucos, onde a justiça às vezes parece inalcançável e onde a lealdade verdadeira pode parecer uma virtude antiquada, a história de Leonor e seus cavaleiros leais nos lembra que a resistência organizada, a persistência e a fidelidade aos princípios podem, sim, triunfar sobre a opressão e a injustiça.